Oh, glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Hoje eu vou precisar da ajuda da sonoplastia. Por quê? Vai tudo bem? Não vai. Estou sem voz. Hoje pela manhã não estive aqui porque fui acometida de algumas picadas de mosquito nos 2 pés. E o desejo do meu coração não era estar aqui, era estar em casa, porque estou com os pés inchados, doloridos, com comichão terrível. Confesso que eu cantei a pedra para o meu esposo e ele falou: não, vai ficar curada. Mas eu não senti que foi um tom de profecia, não foi não. Mas só que eu sei muito bem de onde o Senhor me tirou, o que Ele fez na minha vida. E não vai ser algumas picadas do pé que vão me impedir de participar do memorial chamado Santa Ceia do Senhor. Tem muita gente negociando por muito menos. Não vai ser o pé inchado. Até tentei, mas não deu para continuar com o salto, que podia ter algum acidente, né? Mas eu cantei a pedra para que talvez ele mudasse, né, a escolha para quem fosse ministrar nessa noite. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque eu estou aqui, você está aqui, e o principal, a presença do Senhor é notória. Amém? Então eu tão somente agradeço ao Senhor por essa oportunidade, ao pastor, né, a cada homem de Deus que se assenta nessa tribuna, a pastora Sueli, ao corpo de obreiros, à igreja e aqueles que nos acompanham através, né, das redes sociais. Então nessa hora, com todo carinho, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na Nova Aliança, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Em parte, pastor, em parte, porque embora a epígrafe vá dizer que é a supremacia, e supremacia significa aquilo que pertence a Deus, aquilo que está acima de todas as coisas, pastor Luiz Carlos falou aqui, vai falar do amor. Em parte sim, mas em parte, mas o Senhor lhe saltou e permeou meu coração a seguinte temática para esta noite: que por vezes a decisão é desistir. Difícil é proferir isso numa santa ceia do Senhor, mas é a palavra do Senhor que está dizendo isso para mim e para você. Você já ouviu dizer que decisões definem destinos, mas pela palavra a decisão aqui é desistir. E nós vamos ler o que diz o versículo 11. E o versículo 11 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu decidi desistir das coisas de menino. A palavra do Senhor vai dizer: falava, sentia e pensava como menino, mas quando cheguei a ser adulto, desisti das coisas de menino. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. A decisão aqui é desistir. E falar que a decisão é desistir dentro de uma esfera espiritual é algo muito complexo. Mas foi a palavra que exatamente o Senhor saltou aos meus olhos. A palavra do Senhor, ela nos diz que quando Davi, ele foi ungido a rei, ele foi para onde? Quem gosta das Santas Escrituras, Davi, quando foi ungido a rei, ele foi para o pasto, diz pasto. Quem é ungido a rei entende que vai sentar no trono. Mas Davi, ele foi ungido rei e foi para o pasto. Até porque eu entendo, quando li essa palavra tão conhecida, daqueles que gostam das Santas Escrituras, eu entendo que com esse momento da palavra do Senhor, com esse contexto, eu consigo entender e apurar que menino, quando é menino, não está preparado para ocupar lugar de adulto. Então, quando Davi foi ungido rei, ele ainda seguiu para o pasto, porque ainda não estava pronto para ocupar o trono. E tem momentos
que nós somos levados a lugares que não são determinados por Deus, porque o desejo do nosso coração é estar em lugares que naquele momento o Senhor ainda não designou. Davi foi ungido rei, mas ele não foi para o trono, ele foi para o pasto, ele voltou para o pasto, ainda que ungido rei. Não adianta a gente forçar portas que ainda naquele momento o Senhor não designou para a nossa vida. E agora, você acabou de ler, porque a epígrafe vai dizer a supremacia da excelência do amor. Mas num dado momento do capítulo 13, você, nessa galeria do amor, você vai se deparar com o apóstolo Paulo chamando a nossa atenção para um contexto chamado maturidade. E eu ouvi falar aqui hoje, quando estávamos orando pelas crianças, o que a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, que vai dizer acerca das crianças, porque das crianças é o reino dos céus. É quando você lê isso e profere isso diante de crianças ontem no monte, crianças no altar, em algum momento você parece que está lendo um contexto que está se contrapondo àquilo que Jesus falou. E quando você lê, você pensa, eu fico com aquilo que Jesus falou, criança, ou adulto, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu pudesse dar um conselho, fica com os dois, porque a analogia que Jesus faz com relação às crianças, tão proferido nesse momento do mês de outubro, no mês de setembro, a analogia que Jesus faz é com relação à pureza do coração e da mente da criança. Que o coração impuro, os pensamentos impuros, não permeiam a criança. A analogia feita pelo mestre é acerca da pureza. E aqui o apóstolo Paulo está falando acerca da maturidade. Pensamentos impuros não governam crianças. A mente da criança não maquina o mal. Essa é a analogia que Jesus está fazendo. Mas nessa galeria do amor, apóstolo Paulo apresenta, nesse contexto, a maturidade. E apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava, sentia e pensava como menino. Mas chegou o tempo de romper. E não tem como a gente romper para algo novo, mantendo a metodologia do passado. Quando nós queremos alcançar um novo nível, necessário é que possamos reavaliar as metodologias que nós temos adotado no presente. Note bem, problemas todos temos. Todos nós temos problemas. Eu acabei de relatar aqui em fração de segundos que hoje estou com um problema nos meus pés. Dificuldade para andar, para me movimentar. Mas quando você entra ano, entra um mês, sai um mês, e você apresenta o mesmo problema, isso denota dizer que você não evoluiu. É como você, na condição de casal, apresentar o mesmo problema, na condição de jovem, apresentar a mesma dificuldade, na condição de obreiro, a mesma queixa, na condição de mulher, o mesmo questionamento, na condição de homem, a mesma circunstância. Agora, quando você apresenta um problema novo, acredite, você está evoluindo. Quando você apresenta, entra ano, culto, festa, propósito, renúncia, e o problema é o mesmo, eu concluo que não houve evolução, segundo a palavra do Senhor que jorra do altar. Agora, quando você apresenta um problema novo, mostra que você evoluiu. E por quê? Porque problemas todos nós temos, mas o dialeto é o mesmo. Perseguição, luta, afronta, apontamento, vergonha, é o mesmo dialeto. Então você não evoluiu pelo poder da palavra. Você tem o direito de apresentar um problema novo, mas você, quando alcança a maturidade, você não vai apresentar sempre o mesmo problema. Porque está condicionado à evolução. Quando você evolui, você avança.
E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: quando o menino falava, sentia e pensava como menino. Mas é tempo de a gente se livrar desse peso. Porque quando a gente fala de evolução pelo poder da palavra, e aí entra a confusão que muita gente faz, e por vezes sai dos caminhos do Senhor, da casa do Senhor. Evoluir não significa dizer que eu e você somos perfeitos, mas evoluir significa dizer que nós estamos entregues. Ser perfeito, não. Mas quando nós evoluímos pelo poder da palavra, nós estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou entregue a Ti. Gastamos tanta energia buscando explicação para tantas coisas, quando na verdade o caminho da salvação, ele já está pavimentado, já foi pavimentado na cruz do Calvário. Qual é a ordem agora? Caminha! E ficamos debatendo, discutindo coisas infundáveis, quando na verdade, lá na cruz do Calvário, o caminho da tua e da minha salvação já estava pavimentado. Ele não te chamou para construir o caminho da salvação, e sim para caminhar nele. É para caminhar nele. E eu fui meditando nessa palavra, fiz algumas anotações, vou tentar, adequar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estamos num tempo de algumas ideologias assertivas que são difundidas dentro da casa do homem e da mulher de Deus. Mas você entendeu pelo poder da palavra que antes, quando menino, a gente andava, a gente falava, a gente pensava e a gente agia como menino. Mas agora é tempo de nós decidirmos desistir da postura de meninos e alcançarmos a maturidade espiritual descrita por apóstolo Paulo aqui nesse capítulo. E observando esse termo falar, e hoje eu ouvi aqui falar, ser verbalizada essa expressão falar. E essa comparação com criança, ela é muito tremenda. A criança, ela tem o poder, a psicologia explica isso, ela tem a postura de replicar. O que é replicar? Replicar é imitar, replicar é copiar. A criança escuta a fala do pai, a fala de um programa, da mãe, do irmão, do líder. Quantas vezes mães me ligaram para dizer: ih, pastora, ela fica te imitando em casa, fala tudo o que tu fala. Porque a criança tem esse poder, esse costume de replicar. E aí, quando você usa aqui o termo, quando eu era menina eu falava, apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção, e a regra é essa: não é para nós que queremos alcançar uma maturidade espiritual, replicar aquilo que todo mundo está falando. Nós precisamos falar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a falar. É o que diz a palavra, é o id, é o id, é o id. E é um perigo quando nós falamos como menino, porque menino, criança, replica, imita, copia. Agora, quando a gente atinge a maturidade espiritual, a gente fala aquilo que Deus quer que venha a sair dos nossos lábios. E por que eu digo isso? Lucas capítulo 15, note bem, uma parábola muito conhecida do povo de Deus. E por muito tempo eu falava, as 3 parábolas. Não tem 3 parábolas, é a parábola. Jesus deixa claro esta parábola. Dentro do contexto tem 3 histórias. O primeiro contexto vai falar da ovelha que se perdeu fora. Você já sabe isso. O segundo contexto, que é a dracma, fala daquilo que se perdeu dentro, um fora e o outro dentro da casa. E quando a gente chega no filho pródigo, fala de 2 filhos. Um que se perdeu fora e um que se perdeu dentro. E eu vou chegar na fala para você entender que é muito mais complexo do que o que a gente pensa. Para quem quer verdadeiramente alcançar, porque o tempo já passou. Já passou o tempo de galgarmos um patamar de maturidade espiritual pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quando aquele filho que foi e voltou, e ele chega, vem o filho mais velho, e ele pergunta o que estava acontecendo. Você conhece o contexto, você conhece a história. E note bem, aí um dos servos
um dos jornaleiros vai dizer assim para o filho mais velho: olha, o teu irmão voltou. Aquele que se perdeu fora, olha aquele que se perdeu dentro. Vai dizer: e esse teu filho, ele replicou aquilo que um dos jornaleiros disse. O jornaleiro falou: o teu irmão. E ele replicou para o pai: esse teu filho. Por quê? Porque quando nós não estamos num patamar de maturidade que o Senhor determinou para a gente olha o pecador e não vê que ele é o irmão arrependido. Quem falou talvez como um menino, até inocente, porque deu ao irmão o lugar de irmão, filho do pai. Mas aquele que era o irmão mesmo, não, disse: o teu filho. Olha o perigo de nós replicarmos falas. É um discurso muito duro, mas é que chegou o tempo de nós galgarmos um patamar espiritual que o Senhor deseja de nós. E quando nós continuarmos falando como meninos, sentindo como meninos e pensando como meninos, não vamos chegar ao patamar de adulto. E há um perigo em replicar falas, porque falas revelam crenças. De tanto que você fala, você começa a acreditar naquilo que todos estão falando. E quando você vai ler pródigo, significa esbanjador. O mais novo, que segundo a cultura, explica que o mais novo, ainda que ali naquele contexto não tivesse direito porque o pai era vivo, mas quando do exercício do seu direito, caberia a ele, naquele contexto da época, uma parte, e ao mais velho, duas partes. E aqui o mais velho, além de ter direito a duas partes, ainda era sustentado pelo pai. Se você olhar direitinho a significância dessa palavra, pródigo aqui é o pai, é o meu pai e o teu pai, que esbanja amor pela minha e pela tua vida. E quem somos nós para condenar o pecador? Se o pai não condenou, quem somos nós? É tempo de falarmos como adulto e deixar as falácias de menino. O tempo é hoje, agora é já. Você identifica exatamente que quando ele chegou, quem atendeu foi um dos jornaleiros do pai. O que está acontecendo? O teu irmão. E quando ele foi questionar o pai, ele não disse o meu irmão, ele disse o teu filho. Então há um grande perigo quando nós agimos replicando falas alheias, falando aquilo que todo mundo está falando, e não falando aquilo que a palavra de Deus está falando. O que a palavra do Senhor está falando para a minha e para a sua vida nessa noite? Que é tempo, já passou da hora de tomarmos uma postura de adultos na casa do Senhor. Aqui fala a galeria do amor, a supremacia da excelência do amor. Mas o apóstolo Paulo fez questão de, no versículo 11, abrir um parênteses para dizer: mas eu, quando menino, falava, sentia e discorria, eu pensava como menino. Mas agora eu cheguei a ser homem, eu cheguei a ser adulto, e eu desisti. E desisti de quê? De coisa de menino, coisa de criança. Eu desisti das coisas de criança. Oh, glória a Jesus. E sentir. Eu falei para você acerca de falar, sentir e pensar. E sentir. O que é a tua definição de sentir? Tem vezes que é o resultado daquilo que você fala. Preste atenção. Quando alguém chega para você e fala assim: eu quero falar para você uma coisa que eu vou falar só para você, mas ninguém pode saber aquilo que eu estou falando para você. As pessoas já pensaram: fofoca? Disse-me disse? Contenda? Quando alguém
te aborda para dizer que precisa falar de alguma coisa que ninguém precisa saber, mas que ela vai contar só para você, sabe o que ela está dizendo? Ela está suscitando você, está suscitando em mim um sentimento de confiança, e você acaba acreditando que você é a pessoa da confiança, quando na verdade ela está falando para mim e para você: você, enxerguei em você o mesmo fofoqueiro que há em mim. Ele não está dizendo que você é alguém de confiança, está dizendo: eu vi que você é o mesmo fofoqueiro que eu. Está rindo, mas é verdade. Quando eu digo, vou te contar alguma coisa, aí quando ela te conta, é sobre a vida alheia. Quem atinge maturidade pela palavra de Deus, impõe limite. Porque quando você impõe limite, você descobre se você é amado ou se você é útil. A amabilidade não é utilidade. Tem gente que é útil para propagar esse falso sentimento de confiança. E o fofoqueiro está dizendo: observei teu comportamento, é de fofoqueiro igual a mim. É tempo. Não dá mais. Ou a gente rompe, ou a gente rompe com as falácias, as conversas que não edificam, que não vai levar ninguém para o céu. É tempo de avançar, é tempo de romper. Eu senti. Quando eu comecei a minha caminhada, eu ficava maravilhada quando via as pessoas sentindo aquela presença. Eu queria sentir aquilo que as pessoas sentiam, as pessoas se movimentando, uma presença notória, exalou desse altar, desse lugar, com as crianças, em minha oração, ao louvor. Mas preste atenção, sabe por que a igreja dos dias atuais, você vai ouvir um vocabulário, e é tempo de abortarmos esse vocabulário do nosso dicionário. Quando eu comecei, eu sentia algo grande, eu sentia algo poderoso, eu sentia, querido, no começo, o Senhor te permitia sentir para você acreditar, coisa de menino. Mas quem atinge a idade madura no Senhor não precisa mais. Não. Livro de Juízes, capítulo 6, fala de Gideão. Você conhece a história? Gideão estava lá debulhando o trigo no lagar. Você conhece? Quando o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, estabelece uma conversa diante da luta, da peleja, Gideão fala para o Senhor: me dá uma prova. A história do velo de lã. Menino, início, começo. Eu preciso sentir para acreditar. Mas quem atingiu a maturidade, quem atingiu a idade adulta, não precisa mais sentir para se movimentar ou acreditar. Quem entendeu pelo poder da palavra que jorra do altar, adora e sente, jejua e sente, busca e sente, perdoa e sente, investe e sente, dizima e sente. A geração atual quer sentir para movimentar, quer sentir para adorar, quer sentir para perdoar, quer sentir para pregar. Aí Juízes 7, olha o capítulo seguinte, versículo 7. E Deus disse para Gideão: é só com 300. E os demais? Vai cada um para o seu lado. Olha a diferença de quem precisa sentir para adorar, sentir para pregar, sentir para perdoar, sentir. Não, você jejua e sente, você adora e sente, você trata bem e sente, você perdoa e sente, você investe e sente, você evangeliza e sente. Primeiro eu faço para depois eu sentir. Porque quem é menino precisa sentir para acreditar, mas quem é adulto acredita e sente. Se tiver 2 eu sinto, se tiver 100 eu sinto, se for no galpão eu sinto, se for na igrejinha eu sinto, se for na galeria eu sinto, se for no culto da rua eu sinto, se for no carro eu sinto, e se for na cozinha eu sinto também. O meu gabinete eu também sinto, sabe por quê? Eu não preciso sentir para acreditar. Eu acredito e por isso eu sinto. Já é hora.
Até quando? Precisamos de performadores para fazer você sentir a presença. Calabandará, pensai. Xaracomanacia. Eu acredito, por isso que eu sinto. Ninguém tem que se matar para você sentir presença, não. Eu faço e eu sinto. Ninguém precisa contar trombeta ou dar um testemunho que não edifica. Mas é você. É você que já toma posse. Entendeu a diferença? Quando o menino, novo na fé, naquela luta, aquela peleja, mandando o trigo no lagar, pediu uma prova. Gideão precisava sentir para acreditar. Um dia aconteceu comigo e contigo, mas hoje, quando o menino falava e sentia que precisava de uma prova, de um testemunho, de um milagre, de uma porta aberta, de uma cura, de uma libertação. Não, mas agora que nós alcançamos a estatura de adulto, eu entendo, se ele fizer é Deus, se não fizer continua sendo Deus, se libertar é Deus, se abrir a porta é Deus, se fechar também é Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É amor, mas é hora de alcançar um patamar de maturidade. Chega de sentir para fazer, faz o que você sente. Adora o que você sente, se posiciona o que você sente. Hora que você sente. Sentir de dar uma oradinha. Não, hora que você sente a presença. Sentir de dar uma subidinha no monte. Não é assim. Sobe que você sente. Sentir de dar uma participadinha hoje. Hoje eu senti de ir no ensaio. Hoje eu senti de cantar. Sentiu nada, canta que você sente. Participa que você sente. Passou o tempo, Suélio. Coisa terrível. Se compromete que você sente. Se apresenta que você sente. Você não tem que sentir para fazer, você faz para sentir. Limpa o templo que você sente, lava as cadeiras que você sente, dá um valor nesse brilho, nesse vidro que você sente. Dá uma enxaguada no chão que você sente. Leva as capas para lavar que você sente. Você vai estar lá estendendo as capas e só cantando só o Senhor é Deus. Se habilita para poder varrer o carpete, que tu vai sentir a presença. Dá uma ligadinha pro teu pastor e pergunta: onde é que eu me encaixo? Como é que eu ajudo? Como é? Muda o dialeto, que você vai sentir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sentia, falava, sentia e pensava. Mas agora, na estatura de adulto, vou parar de correr. Agora eu entendi que sentimentos e emoções não podem dirigir e movimentar a minha fé. Porque eu já expliquei para a igreja: coração você guarda, caminho ordenado você segue. E aí você escutando essa palavra, eu já tenho que terminar, porque é a Santa Ceia. Homem, mulher de Deus, até o profeta, homem de Deus, quando guiado pelo seu raciocínio lógico, pode contaminar pessoas. Que isso, pastor? É bíblico? É bíblico? 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, vai dizer que quando Samuel recebeu a ordem de Deus para ungir Davi rei, e ele chegou na casa, o versículo 6 vai dizer que ele falou, certamente falou Deus que é esse. Olha a palavra do profeta Samuel, tomado por uma emoção, falou quando viu a estatura e a aparência de Eliabe. Não falou para Deus, certamente, porque a Bíblia é enfática e vai dizer, certamente, Deus está dizendo que é esse daí. Olha a expectativa de Eliabe, frustrada. O profeta que foi guiado, talvez pelo sentimento e emoção daquilo que ele viu e ouviu, fez ele proferir palavras que deixou uma pessoa turbada. Já parou para pensar? O que Eliabe pensou? Sou eu.
sou eu. Até o profeta, conduzido por Deus, a casa de Jessé, proferiu palavras que Deus não mandou. É tempo de contermos as nossas emoções e pararmos de ser guiados por emoções e por sentimentos. Temos que ser guiados pela palavra de Deus, até porque a sociedade de hoje, ela é passional com o mundo e a Bíblia pessoal com o céu. Entendeu? A sociedade é passional com o mundo e a palavra de Deus pessoal. Aqui, ó. Passional com o mundo e a palavra pessoal sou eu e Deus. Deus e eu, é o céu comigo. A Bíblia não é passional, ela é pessoal. Passional são as normas, regras e leis, mas a Bíblia continua sendo pessoal, eu e Deus. O caminho continua sendo o mesmo. A palavra continua sendo a mesma. Não, você não sentiu de perdoar. Não, você não sentiu de perdoar. Não, porque a Bíblia diz, é 70 vezes 7. Você não sentiu de obedecer aos seus pastores, porque a carta aos Hebreus vai dizer que você precisa obedecer aos seus pastores. Não, você não sentiu, você obedeceu. Sabe por quê? Porque o teu negócio não é sentir. O teu negócio é para onde você vai. Não é o que eu sinto, é para onde eu vou. É para onde vai a minha alma. É muito além das nossas próprias convicções. É tempo de... É duro esse discurso. Uma palavra que me confrontou muito. Eu perguntei até o último minuto para o Senhor, será isso que eu deveria falar à igreja numa noite de Santa Ceia? Mas eu pedi muita sensibilidade ao Senhor. Falei, Senhor, me dá um sinal. Olha eu pedindo um sinal, estou igual o Gideão, igual a menina. Pedi, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar para a noiva? Sou eu sendo usada para falar com a noiva? Porque a palavra é dura. Estamos falando de fofoca, de mentira, disse-me disse, contenda. Isso é muito difícil de falar para a igreja, para a noiva. Estou aqui diante de um seleto ministério, de homens de Deus, de mulheres de Deus, pregadores da palavra. E falar isso sempre ecoa como indireta. Mas não é indireta, é o céu falando comigo e com você. Até quando vai falar, sentir e pensar como menino? Até quando? Já nasceu. Já nasceu. Sementes, presta atenção, sementes, elas germinam e nascem frutos. Agora, o semente corrompe e mata o fruto. Semente junto germina e nasce fruto. Agora, o semente separado corrompe e mata o fruto. Pensa que eu fiquei feliz com a palavra que o Senhor liberou para o meu coração de modo nenhum. Cheio de picada de mosquito no pé, pé inchado, doendo. Meu desejo não era vir. Até porque a palavra que Ele facultou ao meu coração, como é que é isso? Eu decidi desistir, desistir de ser menino. Eu quero. Porque note bem, quem alcança maturidade, cria uma identidade e desenvolve o quê? Atratividade. Quando você chega nesse patamar, quando você chega no ambiente, você atrai pessoas. Porque você atrai a presença. Você atrai a mentoria. As pessoas querem se aconselhar, querem buscar em você. Porque outrora você até falou e sentiu, mas agora você pensou. Chegou a hora de eu decidir ser adulto. Eu decidi, de uma vez por todas. Não vai cair na decisão errada de Nabal. Samuel capítulo 25 vai falar de Nabal, você conhece a história. Eu acredito que aquela é a maior declaração contida por uma pessoa na Bíblia. É Abigail, quando vai diante de Davi. Mas antes de Abigail ir adiante de Davi, os pastores
os apoiadores de Davi ajudaram os pastores de Nabal. E quando Davi precisou de Nabal, a Bíblia diz que Nabal, quando recebeu o pedido de Davi, montou uma mesa farta para os seus tosquiadores. Preferiu uma mesa farta para tosquiador do que honrar os apoiadores. É tempo de a gente honrar os apoiadores. Honrar aquele que ladia contigo, aquele que ombreia contigo. A postura de quem alcança a maturidade. O discurso não é muito romântico, é um discurso muito duro, que cortou de maneira muito dura no meu coração. Porque sempre vai parecer que é uma palavra de indireta, mas não é. É uma palavra de despertamento. Estou aqui diante de adolescentes, de jovens, mas é uma palavra para quem quer ser adulto, na presença. É palavra para quem quer ser adulto. E eu preciso terminar. E eu já falei que não dá para ser emocionado. Não, é posicionado. E essa palavra você ouve muitas vezes. Então, para a gente passar para o momento da Santa Ceia, eu quero perguntar para você, que não está emocionado, mas que entendeu, eu preciso impor limites, porque só assim eu vou galgar o crescimento espiritual que o Senhor quer para a minha vida. Essa é a hora. E pautado em quê, pastora? Tu está afirmando que eu posso estar sendo guiada por sentimentos errados? É bíblico. Livro do profeta Jonas. Olha o que o Senhor diz para ele. É lícito esse teu sentimento? É lícito. Está escrito. Mas só para te explicar, sabe o que Deus está querendo dizer para Jonas? Para o imaturo naquele momento, os inimigos são teus. Porque quando a gente é imaturo, todo mundo é inimigo, é perseguidor, é acusador, é apontador, é piadista, jogou para você, te invejou, te isso, te aquilo. Aí, olha o que Deus diz para o menino. Os inimigos são teus, mas não são meus. Vai lá e prega para eles. Pode ser teu, meu não. Por isso que ele diz assim, é lícito esse teu sentimento? Então quem entendeu que é hora de nós tomarmos posse desse grau de maturidade, eu quero orar pela sua vida. É uma palavra dura que cortou para mim, porque por horas, se a gente não vigiar, a gente começa a fazer acepção de pessoas, a gente começa a fazer julgamento, a gente começa a olhar para pessoas com um olhar pesaroso. Por quê? Porque a gente entendeu dessa maneira. Então eu quero orar por você. Talvez eu estou diante de um obreiro que está com o coração assim, estou agindo como um menino, falando de quem não deveria falar, ouvindo quem não deveria ouvir, emprestando o ouvido para Satanás, formatando julgamentos. E hoje é a Santa Ceia do Senhor. Você precisa ceiar com o teu coração limpo, dizendo, é hoje. Eu quero esse grau de maturidade para a minha vida, esse discernimento, falar como adulto, agir como adulto, andar como adulto, pelo poder da palavra do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Se tiver alguém que entendeu, que se enquadra nessa dura palavra, então, se você entendeu que se enquadra, que é tempo de você fazer para sentir e não sentir para fazer. Se você entendeu, acabou. Aqui dentro de casa, não mais. Aqui no trabalho, não mais. Roda de escarnecedor, nunca mais. Conversa fiada no WhatsApp, nunca mais. Acabou. Acabou. É tempo de impor limites
para quem entende que é amado e não que é útil. Então eu quero orar por você nessa noite. É culto de libertação? Não, né? Não é Santa Ceia. É Santa Ceia. É ceiar um coração entendendo. E eu vou dizer mais o que Deus falou no meu coração. Tem obreiro da casa do Senhor nessa condição. E pensando assim, não vou, porque você é julgado, porque eu sou obreiro. Então você realmente não absorveu a palavra. Mais uma vez. Mais uma vez. Deus te dando a oportunidade. E você retendo. Impedindo o agir de Deus na tua vida. De caminhar de maneira plena. 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 Sem essa amargura na sua alma. Que continua falando, sentindo e pensando como criança. E Deus te chamou para ser adulto. Porque o tempo de criança passou. E agora? Agora você é adulto. Aleluia. Então eu quero orar pela sua vida nesta noite. E é honroso quando a gente reconhece. Quando a gente reconhece. Eu quero orar por cada um dos irmãos que entenderam a necessidade de se enquadrar no versículo 11. Sentir, falar, sentir e pensar. Como o menino passou. Eu decidi, como o apóstolo Paulo diz aqui, agora que cheguei a ser adulto, desistir das coisas de criança. Você vai fazer parte do corpo, do sangue de Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Para a glória do nome do Senhor. Temos obreiros aqui, inclusive, que reconhecem isso. Temos jovens, temos mães, temos mulheres que reconhecem que precisam alcançar essa estatura de adulto dentro da casa do Senhor, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de mãe. Eu quero orar pela minha e pela tua vida, porque eu preciso me enquadrar em algumas coisas daquilo que o Senhor cortou no meu coração nessa noite. Na tarde desse dia, de maneira muito dura, eu recebi essa palavra. Quebranta o meu Senhor, coração, a tua presença é notória neste lugar. transforma-me conforme a tua Quando nós entendemos que o tempo de falar, de sentir e de pensar como o menino passou, é duro o discurso, mas eu decidi desistir da conduta de criança, de menino, e tomar posse do patamar de maturidade que o Senhor tem para a minha vida. Porque o tempo é hoje, é agora, é já. É tempo de posicionamento, de mudarmos. O Senhor quer fazer coisas grandiosas na nossa vida, no nosso ministério. É tempo, meu Senhor, de sermos vistos como homem e mulher de Deus, que alcançou o grau de maturidade espiritual em lugares que ainda não pisamos, lugar que ainda não vimos, porque não estamos preparados. Mas é tempo de ampliarmos a nossa visão, é tempo de mudarmos a nossa conduta pelo poder da tua palavra. Senhor, transforma nessa noite, muda o dialeto, muda a postura, muda o olhar, muda a visão. É tempo de olharmos para o nosso irmão pecador, falho errante, como irmão arrependido que somos, que nos arrependemos de julgar. Quantas vezes julgamos, apontamos, questionamos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, reconhecemos a sua soberania e declaramos a nossa dependência diante do Senhor. O tempo de falar, de sentir, de pensar como o menino passou. É tempo, meu Senhor, de tornarmos a maturidade que o Senhor tem reservado para nós, porque está sendo estabelecido no teu altar nessa noite. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado
a tua igreja, Senhor, a maturidade que ela precisa. Tempo, Senhor. Ah, Senhor, faz findar o tempo de tem coisa grande para esse ministério, para essa casa. Só tem coisa grande para o quadro de obreiros dessa casa, Senhor. Mas é necessário, Senhor. Quebranta-me. Maturidade do alto sobre nossas vidas. Tempo de evoluir, Senhor. E usa-me, solta-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Eis a tua igreja. Enche-me, Usa-me, solta-me. Novos comportamentos, novas falas, novos sentimentos. transforma-me, enche-me. E usa-me, Senhor, como Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me. No som do Senhor, sonda-me. Traz sobre nós algo diferente nessa hora, Espírito Santo. Uma nova maturidade sobre nós. E usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Glória a Jesus. Glória. Inclina suas mãos para cá, igreja. Inclina suas mãos para cá. Nosso Deus já está indo se preparar para o momento da Santa Ceia. Inclina suas mãos para cá. Vamos orar pelos nossos irmãos nessa noite. Inclina suas mãos para cá. Amantíssimo Deus eterno, maravilhoso, glorioso, Pai. A tua presença é notória neste lugar. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor pela tua presença manifesta. Senhor, muito obrigada, meu Senhor amado, pelos nossos irmãos que entenderam que o tempo de falar, o tempo de sentir, o tempo de pensar como menino, como criança já passou. É tempo verdadeiramente de galgarmos o patamar que o Senhor tem preparado de maturidade espiritual. Tem bênçãos sendo retidas, Senhor, por conta dessa postura. Mas nessa noite o Senhor ministrou no coração dos nossos irmãos esta necessidade imperiosa. Porque não é o que sentimos, não é o que achamos, é para onde nós vamos. Senhor, nos ensina a fazer, meu Senhor, nos ensina a adorar, nos ensina, meu Senhor, a buscar, a orar e a sermos dependentes de Ti. Senhor, em nome de Jesus, trabalha de uma maneira especial. Ser conosco, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Amém, igreja? Para agradecer essa rica oportunidade, e que os irmãos possam ministrar, possam pensar e ruminar mais sobre essa palavra. Amém?